Aprendizagem pelas provações. Analisaremos agora a justificativa número 63. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para que nossas experiências sirvam de testemunho e exemplo para gerações futuras, que encontrarão nelas uma oportunidade de aprendizagem. Com base naquilo que fizeram nossos antepassados e pelos feitos obtidos com suas escolhas e ações, podemos evitar os mesmos erros e também potencializar os acertos que tiveram. Versículo bíblico pertinente. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, e temeram a outros deuses, e levantaram para si estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. Quando olhamos atentamente para fatos do passado, estamos estudando. É como se estivéssemos diante de um imenso livro aberto. Está tudo ali, basta olhar com atenção. Nosso estudo desse grande livro revela acertos e erros cometidos pelas pessoas daqueles tempos, e toda essa bagagem de experiências serve-nos ricamente de aprendizado para nosso presente e nosso futuro. Os sofrimentos, apesar de tão penosos para nós, são usados como subsídios de contribuição para pessoas que poderão viver dilemas semelhantes aos nossos e, com base naquilo que hoje demonstramos em termos de reação e comportamento frente às dores, poderão ter suas dores evitadas ou, pelo menos, amenizadas. Tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Romanos 15, 4. Podemos sim aprender com os erros do passado, e as Escrituras Sagradas são a maior fonte desse tipo de ensinamento, já que estamos falando de erros ou também de acertos pertinentes ao relacionamento entre os homens e o Deus Criador. No plano individual, quando vemos na Bíblia, por exemplo, que Caim adotou uma postura tão radical contra seu irmão, seus familiares e seu Deus, e vemos todos os efeitos funestos da sua escolha, podemos estar certos de que aquele não é o melhor caminho, mas sim uma estrada que jamais deve ser tomada por aqueles que temem ao Senhor e o adoram em espírito e em verdade. Outros exemplos individuais que podemos destacar: Sansão, Saul, Acabe, Manassés, entre outros. No plano coletivo, temos, por exemplo, a própria nação de Israel, em suas quedas e apostasias, desde a saída do Egito até os dias de Jesus Cristo. Temos também o exemplo da equipe de discípulos, enquanto não plenamente convertida, mas somente convencida. Mas não foram apenas maus exemplos que nos deixaram como legado de ensinamento. Há exemplos maravilhosos na Bíblia e na história geral de pessoas e comunidades que se portaram de maneira muito digna e que nos ensinam através dos séculos. Individualmente, para citar apenas uns poucos exemplos: Abel, Enoque, Noé, Abraão, José, Moisés, Davi, Daniel, a própria nação de Israel que, em muitas ocasiões,
arrependeu-se de seus erros e voltou a adorar e obedecer exclusivamente ao Senhor. João Batista, os discípulos, depois de devidamente convertidos e abençoados pela chuva do Espírito Santo sobre eles, e tantos outros. Assim, podemos ter certeza de que tais exemplos estão registrados no texto bíblico e muitos outros casos também nos anais da história geral, para nos alertar e orientar como sermos pessoas mais dignas neste mundo. O relato bíblico enfatiza a importância de se aprender com o passado, para ver em que erramos contra o Senhor ou em que acertamos com Ele. 1. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Jó 8:8. 2. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Provérbios 22:28. 3. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Jeremias 14:20. 4. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Lamentações 5:7. 5. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Salmo 106:6. 6. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Daniel 9:8. 7. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Jeremias 3:25. 8. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais no-los têm contado. Salmo 78:3. 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Hebreus 3:9. 10. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4:9. 11. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Filipenses 3:17. E há o caso de pessoas que se recusaram a aprender com os erros dos antepassados e persistiram em afrontar ao Deus do céu. 1. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Números 32:14. 2. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. 1 Reis 14:22. 3. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Jeremias 7:26. 4. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Jeremias 9:14. 5. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois,
como vossos pais. Atos 7:51. Temos à nossa disposição uma verdadeira enciclopédia escrita nos anais do tempo para nosso ensinamento e orientação, conforme diz sabiamente Edmund Burke: aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Conheçamos bem a história para que todos os seus registros sejam para nós como faróis a indicarem o melhor caminho. Uma pérola de esperança para você. Tu, Senhor, com tua bondade, guiaste a este povo, que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Êxodo 15:13. Peço que você se inscreva nesse canal, deixe também o seu like e, é claro, compartilhe esta mensagem. Juntos divulgaremos, sim, a palavra de Deus.